Bom, então, prazer novamente. Fico feliz que estão aqui acompanhando, então, a minha aula. E essa é uma aula que é interessante, porque eu vou explicar como que você publica um artigo científico, né? Talvez muita gente tenha curiosidade sobre isso, né? E, e para algumas pessoas aí é uma tempestade, está muito distante do que ela acha que. Às vezes ela acha que não tem como, é muito difícil, aliás, às vezes não sabe nem como, né? E nem como escolher a revista e tudo mais, tá? Então vai ser bem curtinha a minha explicação, eu prometo, não, a gente não vai passar, vamos falar assim, de 25 minutos, vai ser mais ou menos isso, o tempo da aula, mas eu tenho certeza que vai ser proveitoso para a maioria de vocês que tem, vamos falar assim, a linha de pensamento de um dia, quem sabe, publicar um artigo científico, né? Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer é escrever o artigo. Vocês já tiveram aula disso, vocês já sabem fazer resumo, inclusive, né? Agora, vocês já aprenderam a fazer um artigo científico também, tá? Não é uma coisa muito complicada. Na verdade mas pense que quanto mais você fazer, mais o teu nível vai se tornando alto, tá? É igual andar de bicicleta. O primeiro dia você fica acabado, o segundo dia, beleza, né? Já começa as dores, né? E aí nos últimos dias aí você já anda 15 km por dia, tranquilo, tá? O artigo é a mesma coisa. Se, por exemplo, alguém que não tem costume de produção científica ficar o dia inteiro fazendo artigo científico, a pessoa fala, professor, é muito chato isso, né? Insuportável. E eu, como eu gosto, né? Como é algo prazeroso para mim, porque eu já fiz muito isso. Então, a ideia é que, vamos falar assim, se torna algo mais tranquilo, né? Não tão pesado e assim por conseguinte, tá? Mas pense assim, que vai dar tudo certo e você tem um artigo pronto, porque a minha aula de hoje é uma aula que ela é meio que direcionada a partir do momento que você já vai ter um artigo científico pronto, tá? Então, você tem um artigo científico pronto, tá redondinho, você já enviou para uma professora de português para corrigir o português, né? A formatação tá tudo ok, né? Não tem o que falar, tá redondinho, tá prontinho para ser submetido para uma revista. Aí vem a bendita pergunta: aonde que eu publico? Tá? Aonde que eu publico? Primeira coisa que você tem que pensar é que você pode publicar em vários locais. Você pode publicar um artigo, por exemplo, num livro, você pode publicar um artigo científico numa revista científica, você pode publicar um artigo científico em anais de eventos, como você pode publicar também um artigo científico, né, numa revista científica, que é a minha recomendação. Se você tiver essas 4 possibilidades para escolher aonde que seu artigo vai, escolha a revista científica. A revista científica, ela tem muito mais peso do que esses demais. Então, se você tiver, um artigo num livro vai ser um capítulo de livro, né, praticamente. Mas a revista científica, dependendo da pontuação que ela tem, que eu já vou explicar para vocês, ela tem muito mais valor do que propriamente um livro, né, do que propriamente um anal de eventos, né, ou como também que simplesmente, vamos falar assim, qualquer outra situação, blog não tem peso algum, aliás, né, você publicar um artigo num blog, um jornal, sabe, isso daí é só para colocar no Lattes tem um artiguinho no jornal, aliás, é artigo de opinião no jornal, né, nem científico é. Bom, mas vamos lá. Professor, como que eu. Primeira coisa que eu tenho que pensar, você tem que publicar o artigo científico numa revista científica. É a minha recomendação. Embora eu falei, você tem várias possibilidades, e se você não tiver uma possibilidade de publicar numa revista científica,
assim, eu quero publicar esse mês, mas não vai dar tempo de colocar nas normas da revista e tal, aí beleza, escolhe outras formas, mas a melhor recomendação que eu poderia lhe dar é nas revistas científicas, tá? Beleza. Mas qual revista? Como eu sei o que é revista? Onde que tá essas revistas? E assim vai. Você pode entrar numa plataforma chamado Sucupira, tá? Então eu vou entrar aqui no site para vocês terem uma visão melhor, tá? Vou compartilhar aqui a tela de novo com vocês. Um minutinho só. Então, aqui, ó, plataforma Sucupira. Nessa plataforma Sucupira, deixa eu só esperar, não sei se vocês já estão vendo. Nessa plataforma Sucupira aqui, vocês têm acesso, então, tá? Vocês têm acesso aos quales dos periódicos. Inclusive, você tem acesso à área de avaliação, ou seja, aos artigos da tua área, tá? Então, vamos falar assim, você vai entrar aqui na plataforma Sucupira e depois você vai procurar, então, as possibilidades que você tem, né, para achar, tá? Então, aqui, inclusive, tem os cursos, né, que são as universidades, o Qualis, né, das revistas, né, e você vai entrar aqui, né, e assim, consequentemente, vai procurando, tá? Mas o que eu gostaria que você soubesse da plataforma Sucupira é a seguinte questão. A plataforma Sucupira, então, é uma ferramenta que você consegue achar você consegue fazer download no Excel lá com todos os artigos científicos da tua área, tá? Então, o direito tem muito, acho que mais de 500, vamos falar assim, artigos científicos, revistas científicas, né? Mas são poucas as revistas científicas que têm qualis. Um Qualis tão bom. O que é Qualis? É um selo de qualidade. Vamos pensar assim, tá? É como se fosse a nota. Então, nós temos hoje no direito, na avaliação do direito, algumas pontuações que poderíamos destacar, como, por exemplo, Qualis A1, Qualis A2, Qualis A3, Qualis A4, então A1, A2, A3, A4, depois B1, B2, B3, B4, B5 e C, tá? Então vamos lá. Todas as revistas que tiverem Qualizar são revistas ótimas, tá? Bem claro que o A1 é melhor que a A2, que é melhor que a A3, que é melhor que a A4 e assim vai, tá? Então, se vocês abrirem uma revista que ela é selo A, né, quer dizer que ela é top, quer dizer que os artigos produzidos nela, na avaliação do governo, são artigos, assim, de nível de excelência, tá? Eu vou citar por exemplo, uma revista aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir entrar, né, nela, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar aqui, tá? Beleza. Enquanto vai entrando, deixa eu só explicando quais. Nós temos, então, A1, A2, A3 e A4. Depois nós temos B1. Ah, professor, publiquei numa B, é ruim, etc. Não é ruim. Uma B1 é muito bom também, claro que um A seria melhor, mas assim, numa B1, para nível de graduação, tá ótimo, tá de parabéns. Uma B2 também, parabéns, uma B3 também. Agora tem níveis mais tranquilos, como B4 e B5, tá? São níveis mais tranquilos. O selo C, ou seja, o Quali C já não é tão bom, tá? O Quali C, uma nota C, então, é uma nota, vamos falar assim, baixa, né? Não tem quase pontuação, tá? E só para você pensar em níveis de concurso público, um artigo numa Qualis A1 vale, por exemplo, uns 60 a 80 pontos, tá? Numa revista C, vale 1 ponto, ou às vezes nenhum. Então, vamos imaginar que para você ter a mesma pontuação de uma pessoa que tem um artigo no Qualis A1, você precisa de muitos artigos C.
Então, o cara pode chegar para prestar, vamos imaginar assim, você foi prestar mestrado, e aí você tem lá um artigo numa revista Qualis A1, tá? E aí, o que aconteceu? Os seus colegas têm, seus 4 amigos foram prestar, eles têm 50 artigos publicados em revista C, tá? Cada um deles. Os 3 têm, e só tem uma vaga no mestrado. Provavelmente, se, claro que vão analisar outras situações, mas se fosse analisar só essa, você passaria com o seu único artigo e eles não, com 50 deles. Por quê? Um artigo publicado numa revista Qualis, tem muito mais, vamos falar assim, valor do que numa revista C, numa C. Então, perceba que eu falei 50 artigos, gente. Mas lá na uma de Qualis vale 70, 75 pontos, 80. Olha que diferença. Eles precisariam, então, de mais de 75 artigos, para mais de 70 artigos, para ficar ali no mesmo patamar. Sem contar que tem alguns que não ganham pontuação quando é C. Então, tá lá o cara com 200 artigos publicados em revista C, ele não tem uma pontuação. E você tem uma B1, já ficou na frente dele, tá? Deixa eu entrar nessa revista aqui. Deixa eu compartilhar a tela com vocês, só para vocês terem uma noção melhor. Então, vocês, eu digitei Veredas do Direito, que é uma revista de uma instituição de BH, tá? É uma revista de direito ambiental, que você vai Veredas do Direito e você vai entrar na revista. Então, olha só, Qualis A1. Aqui é uma revista que tem um Qualis A1. Então, essa é uma revista, gente, que tudo que está publicado nela, nesses 4 últimos anos, já foi, de periodicidade quadrimestral, inclusive, pelo menos eu tenho certeza que nos últimos 4 anos ela era já A1, tá? Tem que ver nas outras avaliações, mas nas últimas avaliações, então, considerou que essa revista é uma A1, ou seja, todos os artigos publicados nela são artigos, vamos falar assim, de nível de excelência em termos de Brasil, tá? Inclusive, vamos falar assim, tem fluxo contínuo, ou seja, não tem data para arrecadar os artigos, você pode ficar mandando, terminou um artigo, já pode postar aqui para tentar publicar, tá? Eu quero ver os artigos dessa revista, vem aqui em arquivos, né, que são as edições anteriores, e aqui, já tem artigo publicado esse ano, 2020, o ano que passou agora, provavelmente vai ter 4, né? Aqui, publicado em 2021, último, né? Não, perdão, dia 21/12/2020. Mas está muito recente, não faz nem um mês, né? E aí você quer ver a edição completa, você clica aqui e você vai ter acesso. Se não, você basta que, olha só, dá uma olhada nos artigos que te interessam, né? Que foram publicados. Professor, tem muito artigo em francês, em espanhol. A1 é esse nível, tá? Mas tem também, olha só, em português, tá? Mas pense que, assim, uma revista A1 é uma revista que provavelmente vai ter muitos doutores, muitos, vamos falar assim, participantes de fora, e assim, consequentemente. Fica aqui uma dica para você que é da área do ambiental, por exemplo, acompanhar, tá? E é uma revista A1. Tá? Se um dia você pensa assim, onde que eu publico? Basta você, então, ir lá na Sucupira, lá tem análise dos quadros, nomes das revistas, os links, você às vezes até entra já direto e manda bala, escreve um artigo lá nas normas dessa revista e submete, e provavelmente você vai conseguir publicar, tá? Agora, algumas informações que é importante eu falar. E pense que essa é uma aula de metodologia, gente, que eu não tive na minha graduação. Essa realidade que eu estou falando para vocês é uma realidade que eu gostaria muito. Nossa, eu queria ser exterminador do futuro, assim, que pegasse essas minhas aulas aí e me levasse lá para a graduação, porque eu ia ter outra mentalidade, tá? E, então, a partir de agora, eu vou falar algumas questões que eu acho que é interessante para a tua
vocação acadêmica, né? Primeiro, não dá tiro para todos os lados. Como assim, professor? Não vai dar a publicar em todas as áreas. Você tem que se encontrar numa área, tá? Quando você for se tornar um pesquisador de algo, você não é pesquisador de tudo. Você tem que escolher alguma coisa em especial. Então, por exemplo, você gosta de empresarial, vá atrás de revistas na área do empresarial para você ter contato, para você publicar. Você gosta de ambiental? Vai atrás, agrário, constitucional. Então, assim, acha um nicho seu. Tá, professor, pode ser mais de um? Claro que pode. Igual eu gosto muito de criminologia e gosto muito de filosofia do direito, né? Mas também para publicar, eu sou fissurado em tecnologia. Então, às vezes, alguma coisa voltar para a tecnologia, eu gosto também. Então, são os meus 3 nichos, eu só publico em cima disso, tá? Agora, tem gente que é trabalhista que vai querer ter contato com artigos de processo do trabalho, né? Ou quem é do civil vai ter contato com o consumidor, e assim, consequentemente, processo civil com processo constitucional, quem sabe, ou próprio constitucional com processo constitucional, tá? Ou constitucional com penal, constitucional com civil, mas pense que você tem que encontrar a tua área, tá? Que aí você vai se tornar referência naquela área. Desde o começo, eu parti em cima, então, de 2 áreas, que é a metodologia da pesquisa, que é a minha grande paixão, né, é isso que me dá prazer, e algo, assim, que eu gosto, né, de estudar, que é filosofia do direito, tá? Então, são as 2 que eu gostei. Geralmente, o pessoal odeia essas 2, mas eu costumo gostar, tá? Então, são as 2 vertentes que eu gosto bastante. Mas você não pode escolher a que eu escolhi. Você tem que escolher a que o seu coração manda escolher. Você não vai escolher a área ou escrever um artigo numa área que você não goste. Você tem que escrever em coisas que você gosta, que isso vai te dar prazer. Tá? Isso vai te dar um feedback. E é difícil achar área, gente? É difícil, eu confesso. Eu confesso que no começo, como eu não tive essa orientação que eu estou te dando, eu já tenho artigos publicados em direito civil, artigos em ambiental, em direito administrativo, em constitucional, né? Mas hoje eu só publico na área da criminologia, da metodologia ou da filosofia. São só essas 3 vertentes que eu publico, eu não publico em outras áreas como eu já fiz no passado, tá? Porque aí você vai ganhando uma identidade, uma fama, vamos falar assim, no que você vai fazendo, e outra você vai se tornando referência, né? Isso é importante. Então, assim, depois de localizar a revista que você quer, tá? E você já tem um artigo pronto, viu que o Qualis é alto, vale a pena você publicar, você vai tentar submeter o seu artigo naquela revista, tá? E, novamente, agora eu vou compartilhar com vocês, então, mais ou menos um processo de submissão, tá? Claro que eu não tenho nenhum artigo pronto para publicar, mas primeira coisa que você vai fazer, então, é se cadastrar. Se cadastre, então, na revista. Aí você vai, eu estou pegando a Veredas como exemplo, tá? Mas pode ser qualquer outra. E aqui, gente, tá? Você pode, inclusive, se cadastrar como avaliador, né? Mas eles analisam a titulação, tá? Colocar a instituição onde você estuda e tudo mais, né? E assim vai, tá? Agora, depois de se cadastrar, é interessante você ver, tá? Algumas orientações da revista. Então, submissões, submissão é a publicação na revista, né? Então, tá aqui, submissões, e você, então, vai ler quais são as condições para submissão. Tá? E aqui tem, então, as condições para publicar um artigo nessa revista Qualiza 1. Tá? Este trabalho é minha autoria, é original, nunca foi publicado em nenhum lugar, é inédito, é exclusivo, né? Os arquivos para submissão estão em formato de Word, né? E assim vai, os textos estão em espaço e-mail, usa fonte 12, prega itálico em vez de sublinhado,
tá? E assim vai, os textos têm que seguir os padrões, estilos, requisitos bibliográficos já estabelecidos pela revista, tá? E, ó, olha aqui o resumo da aula passada que nós tivemos. O resumo entre 150 e 200 palavras, tá? E todas as orientações que vocês possam imaginar terá aqui, tá? E depois que você adaptar o seu artigo que você produziu, tá, a essas orientações, o que que você faz? Aí você vai submeter, tá? Você vai submeter. E nessa submissão aí, você vai lá na sua área, que você vai ter cadastrado, e você vai tentar publicar o seu artigo. E depois disso, vai passar por algumas fases. Quais são essas fases? Vai ser uma análise, então, desse artigo por, normalmente, 2 professores com uma titulação acima da tua. Então, se vocês são graduandos, tá? Um especialista, 2 especialistas poderia já corrigir o seu artigo para analisar se é viável ou não. Mas se você fosse especialista, tem que ser 2 mestres. Ah, eu já sou, vamos falar assim, mestre, tem que ser 2 doutores, né? E sempre mais de um avaliador, tá? Nessas revistas que são Qualisalto, a análise é muito rápida, tá? E o rápido eu falo assim, 2 meses, não é assim uma semana, no dia, tá? É algo realmente rápido. Mas depois que sai, gente, é uma felicidade em tanto. Na hora que você publica o seu primeiro artigo, nossa, não precisa nem ser qualis tão alta assim, A1, pode ser uma B2, B3, você vai ficar muito feliz, pode ver, vai ser um orgulho, não só para você, mas para a própria instituição também, e vale a pena realmente fazer pesquisa, você vê, às vezes, o seu artigo sendo citado por pessoas famosas do direito, sabe, são coisas, assim, magníficas. Na minha vida, assim, eu tive 2 surpresas, né, assim, em torno de publicações que eu já fiz, né, embora tenha um artigo publicado já em Roma, em Portugal, no Brasil, né, não, mas assim, essas, vamos falar assim, foi um fruto de um trabalho, mas eu tive surpresas que eu não esperava, né, que foi o seguinte, eu tive a minha dissertação, eu transformei, então, num livro, e passou uns 5 anos, não menos, acho que uns 4 anos, mais ou menos, de 3 a 4 anos passou, eu estava no Instagram, né, stalkeando aí, estava no Instagram, e de repente eu achei o meu livro sendo utilizado na Escola da Magistratura de Rondônia, eu acho. Então, assim, para mim, na hora que eu vi aquilo, meu nome lá, e os juízes lá, desembargadores lá da Escola da Magistratura desse estado, eu não lembro agora se é Roraima ou Rondônia agora, sentado, assim, em círculo dentro de uma sala de aula e postaram uma foto. Hoje a análise vai ser em cima do livro Direito e Fraternidade do professor Fernando Henrique da Silva Orito. Então, para mim, foi uma coisa, assim, extremamente gratificante, né? E o outro episódio foi o primeiro artigo científico que eu produzi. O primeiro artigo científico que eu produzi, assim, publicado numa revista, eu, sinceramente, não gosto dele, né? Porque eu acho que eu melhorei muito depois daquilo. Mas eu tive 2 situações muito positivas em torno dele. A primeira foi que, quando eu estava no mestrado, o meu melhor amigo fazia direito, né? E tinha acabado de começar. Para falar a verdade, ele estava no, no meio da faculdade, alguma coisa assim, tá? E, por coincidência, né, ele fazia aula de metodologia da pesquisa. Não comigo, com um professor lá da instituição onde eu estudei. E o professor da instituição onde eu estudei, ele colocou o meu artigo na prova. Então, através do meu artigo, que o pessoal teria que analisar, por exemplo, aonde que está a justificativa, onde que está o problema, onde que está, sabe, o objetivo geral, porque para o professor,
de metodologia lá do meu melhor amigo, ele entendeu que o meu artigo estava claro, estava escrito de forma tão clara essas situações que ele viu na internet, achou na internet esse meu artigo e ele utilizou, então, como modelo, né, na prova dele, na avaliação da prova dele. E o meu melhor amigo contou para mim, Rita, estão te utilizando lá, e isso, assim, eu fiquei muito feliz. Em cima desse mesmo artigo aconteceu um episódio muito engraçado. Eu estava num evento na USP, no Largo São Francisco, e uma professora minha do mestrado, que eu gosto muito dela, ela é conselheira fiscal ali do CONPED, do Congresso Nacional de Pós-Graduação em Direito, que é a professora Samira. Sou extremamente grato a ser professor de metodologia graças a essa professora, porque eu fui estagiário dela na disciplina de metodologia da pesquisa, e essa professora, ela falou, Rita, tem um professor que quer te conhecer, porque ele está utilizando o seu artigo, ele está pesquisando isso, né, e tudo mais, que era esse meu primeiro artigo que eu tinha escrito. E aí ela chamou o professor, e o professor olhou para mim e falou assim, você que é o Fernando Henrique da Silva Rita? Eu, na época, tinha 21 anos, eu falei assim, 23 anos, eu falei assim, sou eu, né, sou eu. E ele falou, nossa, eu estava imaginando que era um velho, né, tá um senhor de idade já, e é um menininho de 23 anos, e eu usando o artigo dele, eu falei, não, mas você pode continuar utilizando, né, a idade não tem. Então, assim, gente, é algo extremamente gratificante, essas emoções que eu passei, eu compartilho para vocês terem uma noção que essa sensação boa que eu senti, eu tenho certeza que vocês vão sentir em algum momento, tá? E vale muito a pena publicar, tá? Vale muito a pena publicar, seja numa revista científica de preferência, tá? Seja num evento do direito, seja num capítulo de livro, seja em anais de eventos, mas vale a pena publicar sim. E lá na frente, se você pensar em fazer mestrado ou um concurso público, nível superior, assim, na carreira jurídica que tem provas de títulos, com certeza essa sua publicação vai ser valorizada, tá? E você vai ver que valeu a pena publicar. Beleza? Então, era só essas algumas ponderações que eu gostaria de mencionar para vocês, tá? Não vou, como eu falei, não ia me alongar muito. Eu desejo a vocês um bom final de semana. Obrigado novamente por estarem aqui presentes. Queria muito estar pessoalmente com vocês, mas estaremos aí, então, quem sabe um dia, aí, um encontro das turmas dessas disciplinas online, aí, mas de forma presencial. Até mais, gente. Até a próxima e se cuidem, tá?